Espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Livro escrito por Rick Renner. Capítulo 9. Espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Lembre-se de nosso texto anterior, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Você diz, é realmente possível que um crente dê ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios? Absolutamente aconteceu o tempo todo no Novo Testamento. A maioria das epístolas de Paulo foram escritas para corrigir doutrinas de demônios. Se você soubesse que é um espírito sedutor o que está ouvindo, não viraria a cabeça para ouvi-lo, não é? O que Paulo está dizendo aqui é: nos últimos dias, os demônios se tornarão tão sedutores que as pessoas não perceberão que estão testemunhando atividades demoníacas. E os demônios vão começar a operar de uma maneira tão tentadora que realmente fará com que as pessoas parem, olhem e virem a cabeça para ouvir e olhar em uma direção diferente, em vez de amaldiçoar e repreender os demônios. Desviar-se da fé e abrir a mente a novas ideias e novas revelações será o primeiro passo para serem enganados. A revelação, que é tão nova que você não consegue encontrar na palavra, não é de Deus. Você pode ter certeza disso. Um manto de respeitabilidade. Frequentemente os demônios vêm para distorcer a verdade. Eles vêm para manifestar seus próprios ensinamentos e, às vezes, os envolvem em termos espirituais que são aceitáveis até mesmo para a igreja. E que tragédia! Quantas vezes os crentes são apanhados em ensinamentos que realmente não importam? Deus está preocupado com o conteúdo das manifestações sobrenaturais e novas revelações. Isso é importante para Ele. Eu quero que você veja outro sonho e visão. Uma revelação que foi recebida como se fosse de Deus, mas não era de Deus. Colossenses 2,18 diz o seguinte: ninguém vos engane quanto ao vosso galardão com humildade voluntária e adoração de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, inchando em vão pela sua mente carnal. Leia isso de novo. Agora o versículo 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, pelas juntas e ligaduras, é provido e tricotado, aumenta com o aumento de Deus. Veja novamente o versículo 18. Intrometendo-se em coisas que não viu, ensoberbeceu-se em vão na sua mente carnal. Isto é o que aconteceu na igreja de Colosso. Os gnósticos estavam em Colossos. Lembre-se, a palavra gnóstico significa saber. E essa palavra foi usada para descrever aqueles que reivindicavam conhecimento superior. Os gnósticos afirmavam ter revelação e conhecimento que ninguém mais tinha. Na verdade, eles acreditavam ter um conhecimento superior até mesmo ao do apóstolo Paulo. A doutrina dos demônios dos gnósticos. Uma de suas revelações foi esta: Deus era um Deus santo e a terra era uma terra maligna. E porque Deus era santo e a terra era má, os dois nunca deveriam se encontrar. Então, para que Deus viesse à terra, Deus teria que passar por um processo de evolução. Deus teria que emitir uma forma inferior de Deus, e essa forma de Deus emitia ainda outra forma inferior de Deus, e aquela outra inferior, e aquela outra inferior,
e aquela outra, e outra, e outra, e assim por diante, até que finalmente a forma mais inferior de Deus que poderia ser criada foi criada e nasceu na terra, e seu nome era Jesus. Os gnósticos acreditavam que Jesus era a forma mais inferior de Deus. Eles acreditavam que quase não havia Deus nele. Esses gnósticos tinham uma doutrina de demônios. Eles acreditavam que Jesus era apenas o ponto de partida. Uma vez que você recebe Jesus, eles ensinam. Então você tem a maravilhosa oportunidade de encontrar a forma de Deus acima dele. Então a forma de Deus acima daquele, e então a forma de Deus acima daquele, e assim por diante. Na verdade, eles estavam se intrometendo em coisas que não tinham visto. Doutrinas de demônios, adoração de anjos, indo além de Jesus, tentando conhecer formas da divindade melhores e mais poderosas do que Jesus. É por isso que no versículo 19 Paulo diz a eles: "E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, com juntas ligaduras, sendo alimentado e tricotado, vai aumentando com o aumento de Deus." O preço do fanatismo. No versículo 18 ele diz: "Esta revelação errada vai iludi-lo quanto à sua recompensa. Falsas doutrinas ou doutrinas de demônio, coisas que vêm do reino espiritual, não do Espírito de Deus, irá iludi-lo de sua recompensa." É por isso que o conteúdo da revelação é extremamente importante. Agora vá para o capítulo 13 de Hebreus. Novamente a pergunta é: qual é o conteúdo? Hebreus 13:9 diz o seguinte: "Não vos deixei envolver por doutrinas diversas e estranhas." Observe esta declaração cuidadosamente. Preste atenção especificamente à frase carregada. É a ideia de ser carregado por essas coisas, de ser consumido por essas coisas ou de ter um fascínio por essas coisas. E o que você descobre é isso. E tenho certeza que você já experimentou isso em algum momento de sua vida. Quando você tem uma doutrina estranha, ela o consome. É tudo o que você pode ver, é tudo sobre o que você quer falar, e é quase como se você ganhasse um estranho fascínio por essas coisas. O escritor de Hebreus continua: "Não vos deixei arrastar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja afirmado com graça, não com alimentos que não aproveitarão aos que neles se ocuparam." Hebreus 13:9. Então, qual é o conteúdo? É concreto com a palavra ou é alguma revelação nova e estranha? Agora que abordamos as duas primeiras perguntas, é hora de passar para a terceira. 3. Está de acordo com a palavra? Uma revelação deve estar alinhada com a palavra de Deus. Na verdade, Deus nunca faz nada à parte de sua palavra. Mesmo que o Espírito Santo fale com você, ele confirmará a palavra. O Espírito Santo lhe deu um novo nascimento, mas 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz que você nasceu de novo pela palavra de Deus. O Espírito plantou a palavra dentro de você. Quando o anjo veio a Maria, ele veio citando o Antigo Testamento. Quando o anjo veio a José, ele veio citando o Antigo Testamento. Quando o anjo veio aos pastores, ele veio citando o Antigo Testamento. Quando o Espírito Santo fala, ele não acrescenta nada à palavra. Ele confirma a palavra. Os sedutores ficarão cada vez piores. Em 2 Timóteo 3,13 a palavra diz: "Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados." A palavra sedutores é a palavra grega que significa aquele que dá encantamentos ou aquele que usa magia ou feitiçaria. E observe o que diz sobre a atividade ocultista. "Mas os homens maus e sedutores irão de mal a pior."
Na verdade, o que a palavra está ensinando aqui é que à medida que a vinda do reino de Deus se aproxima, à medida que a vinda de Jesus se aproxima, os que estão no ocultismo se tornarão mais proficientes em suas atividades do que nunca. Aqueles que usam feitiçaria, magia, encantamentos ficarão cada vez piores. E observe a intenção deles. A intenção deles é enganar e ser enganado. Eles serão apanhados em seu próprio engano. A proteção do crente. Agora olhe para 2 Timóteo 3, 14 e 15, para ver como podemos ser protegidos deste erro. Diz: mas continua nas coisas que aprendeste e das quais tens certeza, sabendo de quem as aprendeste, e que desde a infância conhece as sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação por meio da fé que há em Cristo Jesus. Observe a frase continua tu. É a palavra grega meno, que significa permanecer ou permanecer permanentemente. O Senhor usa esta palavra em João 15, versículo 4. Eu quero que você veja isso. É uma declaração muito importante. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, a menos que permaneça na videira. Então no versículo 7 Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Em cada um desses casos, a palavra permanecer é a mesma palavra grega meno. O versículo 7 poderia ser traduzido: se vós, meno em mim, permanecei em mim e minhas palavras meno em vós, permanecei em vós. Novamente significa permanecer permanentemente. Se você permanecer permanentemente em mim e minhas palavras permanecerem permanentemente em você, se você encontrou uma resistência permanente em mim e minhas palavras encontram uma resistência permanentemente em você, falando de permanência. Com esta palavra meno em mente, olhe novamente para 2 Timóteo 3,14, onde Paulo usa esta palavra meno, mas continue permanentemente nas coisas que você aprendeu. A palavra aprendida é a palavra grega mantano, que significa aprender como estudante. Esta seria a própria palavra usada para descrever uma criança que se matricula na escola e começa a aprender. Paulo diz: continua nas coisas que aprendeste como estudante, indicando que Timóteo estudou essas coisas com grande diligência. Versículo 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras. O grego diz literalmente as escrituras sagradas. Você os conhece do começo ao fim. Você estudou todas as sagradas escrituras, os sagrados escritos que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O poder da palavra. Porque as pessoas ouvem espíritos sedutores? Porque as pessoas voltam a cabeça para novas e estranhas doutrinas e revelações? Porque eles querem sabedoria superior. Eles querem algo que ninguém mais tem. Eles querem poder se gabar de algo que ninguém mais pode se gabar. Podemos dizer que eles querem sabedoria extra especial. Paulo, falando a Timóteo, diz: se você quer sabedoria, permaneça na palavra. Paulo diz isso novamente no versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que são poderosas. Essas duas palavras são capazes, vem da palavra grega dunamis, ou poder. Paulo diz: as escrituras têm o poder de torná-lo sábio. A verdadeira sabedoria está na palavra, poderosa, poderosa sabedoria. Então Paulo diz isto nos versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para todas as boas obras. No versículo 16, dê atenção especificamente à palavra inspiração. Esta palavra inspiração significa que é o sopro de Deus. Não foi escrito por homens que simplesmente tiveram uma boa ideia. Foi entregue por meio de homens que literalmente receberam o próprio sopro de Deus em seu espírito e em sua alma. Essas foram palavras das Escrituras que vieram diretamente do próprio ser de Deus. As Escrituras do Novo Testamento não são Escrituras que nos falam sobre Deus, são Escrituras que vieram de Deus. E contido na palavra escrito está a vida de Deus. Há um elemento de Deus contido na própria Bíblia. É inspirada por Deus. O sopro do sobrenatural está na palavra. Ao usar a palavra inspiração, Paulo está dizendo a Timóteo, é a revelação mais elevada. Você nunca receberá um sonho, visão, visitação angelical ou nova revelação com mais de Deus do que as Escrituras contêm. As Escrituras são a forma mais elevada de revelação. O lucro das Escrituras. Assim Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. E observe o que isso fará por você. E é lucrativo. Esta é a palavra grega para benéfico. Vai fazer algo de bom na sua vida. É proveitoso para doutrinar, para repreender. A palavra reprovação significa provar algo ou condenar você de algo. É lucrativo para a correção. A palavra correção significa colocar você na linha ou colocar as coisas em ordem. Portanto, se você estragou sua vida, a própria palavra de Deus tem o poder de corrigi-lo. O versículo 16 conclui, para instrução na justiça. A palavra instrução é a palavra grega paideuo, que significa estar na escola como uma criança pequena. Realmente a intenção desta palavra paideuo é que você possa passar de um nível para o outro. Ao terminar esse nível, você pode ser promovido para o próximo nível. Você pode ir tão longe quanto quiser quando se trata da revelação da palavra de Deus. Cabe a você decidir até onde quer ir. Você pode ir muito, muito longe com a palavra. Uma promoção, outra promoção, outra promoção, outra promoção na escola de educação continuada na palavra de Deus. Por que precisaríamos de uma revelação além da Bíblia? A revelação suficiente aqui para nos manter expandindo e aprendendo por toda a eternidade. Então, no versículo 17, Paulo diz que esta é a razão para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para todo o bem. Todos nós queremos ser perfeitos. A palavra perfeito é a palavra grega artios, que significa estar apto ou estar completo. Pode ser traduzido como ser capaz ou ser suficiente. Refere-se a alguém que alcançou uma posição superior na vida e não veio por meio de alguma revelação nova e estranha. Em vez disso, essa posição superior, adequada, capaz e suficiente na vida foi transmitida a você por meio da inspiração da palavra de Deus em sua vida. Essa revelação divina, a palavra, tem poder para amadurecer e equipar você. Totalmente mobiliado. A Escritura continua a nos dizer como seremos quando a palavra estiver operando em nossas vidas. Diz que seremos perfeitamente habilitados para toda boa obra, totalmente mobiliado. Na versão grega seria literalmente totalmente equipado. No grego antigo é usado para descrever um barco.
Você poderia simplesmente comprar um barco ou poderia comprar um barco que estivesse carregado, completamente equipado. Um barco que tivesse todas as bugigangas e acessórios especiais que os marinheiros adoram. O que a palavra está ensinando aqui é: se você deixar a palavra de Deus trabalhar em sua vida, se você deixar a palavra que você tem em suas mãos, aquela palavra que contém Deus nela, trabalhar em sua vida, você descobrirá que isso, a palavra, irá levá-lo e transformá-lo de um crente mediano em um crente carregado, um crente que está totalmente equipado de todas as maneiras imagináveis. O versículo 17 diz: perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso significa que a palavra de Deus irá equipá-lo para que você seja capaz de lidar com qualquer coisa na vida. Qualquer tarefa que Deus lhe der, você será capaz de cumprir. Você estará completamente preparado para toda boa obra. Testando os espíritos. Quero que você veja que Paulo faz comparações no capítulo 3 de 2 Timóteo. Em primeiro lugar, ele discute os sedutores. Ele diz que eles vão ficar cada vez piores. Ele diz que a decepção vai piorar. Seu poder de sedução vai ficar mais poderoso. A sedução deles vai se tornar mais envolvente, intricada e complexa. Estranhas revelações surgirão. Em segundo lugar, Paulo diz: mas tu continua nas coisas que aprendeste. Sua nova visão, luz e revelação especial devem estar alinhadas com a palavra de Deus. Da mesma forma, em 1 João, capítulo 4, João faz algumas perguntas específicas sobre a nova revelação. O versículo 1 diz o seguinte: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E nos versículos 2 e 3, João basicamente pergunta: esses novos ensinamentos e encontros sobrenaturais estão de acordo com as Escrituras? Veja os versículos 2 e 3. Nisto, conheceis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual ouviste que havia de vir, e já agora está no mundo. Versículos 2 e 3. Nossas revelações devem estar alinhadas com a revelação da palavra de Deus. Confusão ou paz? Agora chegamos à quarta pergunta, 4. O que isso produz em sua vida? Para cobrir completamente esta questão, devemos ver o que a palavra diz em Tiago 3,13. Quem é um homem sábio e dotado de conhecimento entre vocês? Uma parafrase seria: quem é o homem que acredita ter uma sabedoria superior? Quem é um homem sábio? A palavra sábio é a palavra sopos, que se refere à sabedoria. Quem é o homem com sabedoria e dotado de conhecimento? Isso indica conhecimento especial, dotado, superior, conhecimento especial. Todo o 13º versículo diz: quem é o homem sábio e dotado de conhecimento especial entre vocês, que mostre por uma boa conversa, uma boa vida, suas obras com mansidão de sabedoria. Agora olhe para os versículos 14 a 16. Mas se tendes amarga inveja e contenda em vosso coração, não vos glorieis e não mentais contra a verdade. Esta sabedoria não vem de cima, mas é terrena, sensual, diabólica. Pois onde inveja e a contenda, a confusão e toda má obra. A quarta questão
com a qual estamos lidando é o que esse novo ensinamento ou manifestação produzem em sua vida. Vejamos o versículo 13 novamente. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento especial entre vocês, que ele mostre ou deixe-o provar por uma boa conversa, uma boa vida, suas obras com mansidão de sabedoria. Mansidão e sabedoria acrescentam credibilidade a uma nova revelação. Mas no versículo 15, Tiago diz: se isso não estiver em sua atitude, então sua revelação pode não ser do alto. Agora olhe para os versículos 14 e 15. Mas se tendes amarga inveja e contenda em vosso coração, não vos glorieis e não mintais contra a verdade. Esta sabedoria não vem de cima, mas é terrena, sensual, diabólica. Revelação falsa, fonte de conflito. No versículo 14, a frase amarga inveja é muito importante. É a palavra grega zelos, que se refere a um desejo feroz de promover sua própria ideia em detrimento de outras. Então você descobre que é realmente um passo pior do que isso. Versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e contenda, a palavra conflito é a palavra grega eritheia, que significa rivalidade ou ambição. Também pode ser traduzido como espírito de festa ou espírito de divisão. Encontramos isso também no capítulo 1 de 1 Coríntios. A partir disso, descobrimos que você não precisa ser um adorador do diabo para ter a doutrina dos demônios ou para ser enganado. Vemos em 1 Coríntios capítulo 1 que Eritreia, conflito, estava na igreja de Corinto. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, mas que estejais perfeitamente unidos na mesma mente e no mesmo julgamento. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado por aqueles que são da casa de Croe, que contendas, Eritreia, rivalidades há entre vós. Agora digo isto, que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por você? Ou fostes batizado em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, 10 a 13. Eritreia é traduzido como rivalidade, mas também pode ser traduzido como ambição, e era usado para descrever partidos políticos. Portanto, é um espírito de festa que diz: estamos certos e vocês errados. De volta a Tiago 3,14, Tiago diz: se tendes amarga inveja, ou se tendes um desejo feroz de promover as vossas próprias ideias em detrimento dos outros, se tendes rivalidade acerca da vossa revelação, se você está cheio de ambição, se você está realmente desenvolvendo um espírito partidário na igreja, não se glorie e não minta contra a verdade. Ele diz: você foi pego em um engano. No versículo 15, Tiago continua: esta sabedoria não vem de cima, mas é terrena. Epigeios é a palavra em grego que significa que é de uma dimensão terrena. Não vem do céu. Em segundo lugar, Tiago diz que é sensual. Psuchikos, o que significa isso é anímico, não espiritual. Terceiro, Tiago diz, é diabólico. A palavra grega é daimonios, ou a palavra demônios. Ou Tiago diz, você está endemoniado. As pessoas não se tornam endemoniadas voluntariamente. A demonização ocorre muito lentamente. Também é um trabalho de espíritos sedutores. Obviamente, uma pessoa teria que ser enganada para acreditar que estava certa por ter um desejo feroz de
se promover com a exclusão dos outros. Uma pessoa teria que ser enganada para trazer rivalidade, ambição e espírito partidário para a igreja. Tiago diz: é óbvio que a alma dessa pessoa está sob a influência da atividade demoníaca. O fruto de sua nova revelação não se alinha com o fruto do Espírito. Por serem sinceros, esses indivíduos estão errados e extremamente demonizados. Agora olhe para o versículo 16, onde Tiago diz: porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda espécie de más obras. Esta palavra grega confusão significa desordem, perturbação, problema e instabilidade. Não é isso que Deus produz. Eu traduziria este versículo: pois onde há inveja, contenda, aí há desordem, perturbação, angústia, instabilidade e toda obra maligna. A palavra mal é a palavra grega que significa algo que é sujo, perverso ou vil. Portanto, se uma nova revelação produz contenda, amargura, ambição, rivalidade, espírito partidário, confusão, desordem, perturbação, problema ou instabilidade, não é de Deus. E é melhor você lidar com isso, porque eventualmente vai produzir coisas ruins, sujas, perversas e vis em todas as partes da sua vida. O fruto da justiça. Então, no versículo 17, Tiago nos conta o que Deus produz. Vamos ver isso. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Observe as palavras puro, pacífico e gentil e a frase fácil de ser tratado. Tiago continua: cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que promovem a paz. Versículo 18. O versículo 17 começa: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. A palavra grega agnos, que significa puro, implica sinceridade e integridade. É impecável, é puro. Em segundo lugar, Tiago diz que é irenicos, pacífico, o que significa é promotor da paz. Vai trazer pureza para a igreja, vai promover a paz. Então ele diz que é gentil, e a palavra gentil significa submisso, mesmo submisso ao escrutínio. Se a sua experiência realmente vem de Deus, você não precisa ficar furioso e dizer a todos que ela vem de Deus, quer você concorde com isso ou não. A sabedoria que vem do alto é gentil, é submisso, sujeito ao escrutínio. Ele passará no teste de submissão. Então Tiago diz: é fácil ser tratado. Anote esta frase: fácil de ser tratado. Significa facilmente persuadido ou disposto a ceder, complacente. Esta palavra grega é o oposto da palavra desobediente. Assim descobrimos que se uma experiência ou ensinamento sobrenatural é realmente do céu, isso torna mais disposto a ceder, isso torna compatível, isso torna adaptável, faz com que você seja facilmente persuadido, o oposto de desobediente, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Uma tradução maravilhosa do versículo 17 seria: mas a sabedoria que vem do alto é, acima de tudo, pura, íntegra e isenta de motivos impuros. Segundo a verdadeira sabedoria celestial, promove a paz, sensação maravilhosa de paz e unidade para aqueles que a ouvem. A sabedoria celestial é gentil, é tão sólido, tão confiante e tão cheio de Deus que se submeterá alegremente ao escrutínio e exame, sabendo que passará no teste, se não agora, então mais tarde, com o tempo. A sabedoria celestial
sempre é reconhecida como verdadeira. Portanto, não precisa lutar por si. O tempo provará que é a verdade. Esse tipo de sabedoria não torna uma pessoa incontrolável, arrogante ou orgulhosa. Ao contrário, quando a sabedoria de Deus opera em você, ela o torna mais complacente com as necessidades dos outros. É cheio de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O versículo 18 diz: o fruto da justiça semeia-se na paz para os que promovem a paz. Poderia ser traduzido de duas maneiras diferentes. O fruto da paz é semeado por aqueles que praticam a paz. Ou melhor ainda, o fruto da justiça é para os pacíficos. Mas quero que você veja com muita clareza o que isso produz em sua vida. Ela produz confusão ou produz paz? As revelações devem glorificar a Jesus. A última pergunta é: 5. A quem ela glorifica? Se for de Deus, glorificará Jesus. Não glorificará o anjo, não glorificará o sonho, não vai te glorificar. Ele glorificará Jesus se for de Deus. João 14:26 diz o seguinte sobre a revelação do Espírito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito a vocês. Jesus disse isso. Então vemos em João 15:26: mas quando vier aquele Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Jesus disse isso. Então, isso glorifica a Jesus. João 16:13-15 diz: quando, porém, vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso falará. Ele vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a você. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Por isso, eu disse que ele tomará do que é meu e vô-lo mostrará. Apocalipse 1:1 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, qual Deus, a palavra, deu a ele, para mostrar a seus servos. Apocalipse, revelação, que significa abrir o véu e olhar além do outro lado. Observe o título deste livro. De acordo com Apocalipse 1:1, não é a revelação das coisas por vir? O que é? É a revelação de Jesus Cristo. Jesus está no centro desta revelação. Revelações genuínas o encorajam. Assim, uma manifestação sobrenatural dada por Deus, experiência ou nova revelação, sempre glorifica Jesus, sempre. De uma forma ou de outra, isso encorajará a servir melhor ao Senhor. Martim Lutero é um exemplo maravilhoso disso. Embora Lutero não tenha recebido uma experiência sobrenatural, a palavra se abriu para ele de uma forma que ele não conhecia anteriormente. Lá na Escritura ele recebeu um rema, um novo entendimento, uma nova revelação, que a salvação era pela fé e não pelas obras como ele havia sido ensinado. Embora Lutero não tenha realmente uma visita com o próprio Jesus, esse novo entendimento o aproximou de Jesus. Isso fez com que sua caminhada com o Senhor se tornasse uma realidade em sua vida. Ao invés de uma tradição religiosa, essa nova revelação foi tão poderosa que literalmente trouxe o mundo da Idade das Trevas para a Era do Iluminismo. O resultado final dessa revelação foi o novo entendimento de que todos tinham à sua disposição uma vida de fé. Glorificou a obra de Jesus Cristo. Policarpo, o bispo de Esmirna, é outro exemplo maravilhoso e excelente de como um encontro sobrenatural, de alguma forma, o ajudará a servir melhor ao Senhor. A tradição diz que Policarpo teve um sonho uma noite
em que viu um travesseiro sobre sua cabeça queimando com um fogo intensamente quente. De alguma forma, Policarpo sentiu que isso era um aviso de Deus. Ele sentiu que Deus o estava avisando de uma morte iminente pelo fogo. De acordo com a tradição, esta revelação preparou Policarpo para sua morte de tal forma que, quando eles vieram para levá-lo, ele foi com eles de bom grado, sabendo que Jesus Cristo estaria ao seu lado na chama. Ele não tinha absolutamente nenhum medo, e as multidões observavam enquanto ele permanecia fiel à pessoa de Jesus Cristo. Você diz, bem, ele não viu Jesus naquele sonho, mas aquele sonho lhe deu a graça de servir melhor a Jesus na chama. Veja, isso produziu algo bom em sua vida. Policarpo acabou glorificando a Deus em sua morte. Esse sonho o ajudou a glorificar Jesus Cristo. Nós lidamos com 5 questões, e todas elas são muito importantes. Vamos revisar essas 5 perguntas. 1. Como você o recebeu? Você o recebeu em oração? Ou você recebeu da atividade oculta? A atividade oculta é proibida por Deus. 2. Qual é o conteúdo? É concreto com a palavra de Deus ou é alguma revelação nova e estranha? 3. Está de acordo com a palavra? Isso se alinha com a inspiração das Escrituras, de acordo com 2 Timóteo 3:13 a 17? Isso nos diz que Jesus Cristo vem em carne? Está de acordo com as Escrituras a respeito de Jesus? 4. O que isso produz em sua vida? Confusão? Tiago 3:13 a 16. Se assim for, não é de cima. Paz? Tiago 3:17 a 18. A sabedoria do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, gentil, cheia de misericórdia, sem parcialidade. 5. A quem ela glorifica? Isso glorifica Jesus ou glorifica um sonho? Isso glorifica o anjo ou glorifica a visão? Isso glorifica você ou glorifica Jesus? Estas são questões de vital importância. A importância de ser responsável. Quero que vejam novamente que o Senhor é abençoado quando seu povo tenta ser íntegro, com novas revelações e novos ensinamentos. O Senhor não usa isso contra você porque você testou uma visão que provou ser dele. Esse teste prova que você quer a verdade, e ela passará no teste se vier de Deus. Isso não vai ferir a Deus. Deus ficará feliz com sua integridade. Em Apocalipse 2, Jesus diz: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e como não podes tolerar ou assumir a responsabilidade por os que são maus, e como os tens provado os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens assumido a responsabilidade a este respeito, e tens paciência, e por causa do meu nome tens trabalhado, por causa do meu nome, pureza de doutrina, e não desanimastes. Em João 1:4, em 1 João 4:1, João disse: amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deus quer que sejamos responsáveis com as manifestações espirituais. Hoje o mundo está cheio de manifestações sobrenaturais, tanto de Deus quanto de Satanás. Embora não precisemos desenvolver medo sobre essas coisas, precisamos lidar sabiamente com novas revelações. Satanás deseja se infiltrar na igreja com o erro. Ele sabe que um verdadeiro mover de Deus está prestes a ser liberado na igreja. A unção que estava sobre Moisés será liberada através de nós para confrontar os poderes da nova era. Durante este período crucial destes últimos dias, vamos diante da cruz, esvaziar-nos diante do Senhor
e ceder à mais forte corrente de poder que a terra já viu. Este é um dia de sedução de espíritos e doutrinas de demônios. Devemos ter o poder de Deus para cativar a atenção do mundo perdido. Agora apenas uma coisa impede que este grande movimento de poder frua através da igreja: nós. Deus precisa apenas de uma coisa, apenas uma. Ele precisa de um canal. Nossa oração deve ser: faça de mim um canal de bênçãos hoje. Faça de mim um canal de bênçãos, eu oro. Senhor, canalize sua palavra e seu Espírito através de nós. Faça de nós um canal. Concluímos com as palavras do salmista no Salmo 24, 7-10. Levantai as vossas cabeças, ó portas. Aqui somos chamados de portões. Nós decidimos quanto este último mover do poder de Deus começará. A porta para este movimento está em nosso poder. Nós somos os portões. E levantai-vos, ó portas eternas, portas pelas quais seu poder pode fluir. Nós somos essas portas, e o Rei da Glória entrará. Ele passará sua glória e majestade para a igreja e o mundo por meio de vasos rendidos. Somos nós. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso em batalha e pronto para o último dia de batalha e confronto. Levantai as vossas cabeças, ó portas, levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória entrará. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei que começa este grande confronto. Uma invasão de espíritos sedutores. Com seu glamour, patrocinadores, famosos e exibições sobrenaturais, o movimento Nova Era está atraindo milhões para sua rede de enganos. Lá Satanás conspira para hipnotizar o mundo com fenômenos sobrenaturais não relacionados a Deus. Essa tragédia é muito pior do que parece, pois a igreja não deixa de ser afetada por esses espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Uma sedução satânica ainda mais séria está ocorrendo dentro da igreja. Alguns, por causa de uma fome dada por Deus pelo sobrenatural, estão se intrometendo nos reinos do Espírito sem a ajuda de Deus. Esses ensinamentos podem soar espirituais, mas contêm um gancho que pode lançar a igreja em um erro tão prejudicial quanto o próprio movimento Nova Era. Rick Renner escreve: é hora de se levantar e gritar a verdade sobre esses perigos. Uma grande ilusão está ocorrendo. O autor. Rick Renner nasceu em Tulsa, Oklahoma, e foi criado como um batista do sul. Ele estudou grego e jornalismo na Universidade de Oklahoma e serviu como pastor e pastor associado em várias igrejas. Em 1974, quando Rick foi batizado no Espírito Santo, Deus o chamou para um ministério rodoviário em uma visão dramática. Esse professor ungido com influência profética agora realiza uma média de 300 reuniões por ano e distribui dezenas de milhares de fitas de ensino. Rick e sua esposa Denise, uma talentosa cantora, moram em Tulsa com seus 2 filhos. Eles são membros da Grace Fellowship. Fim.